Com Jesus somos felizes. Muito bem, eu quero aproveitar então os irmãos ainda em pé, abrir as suas Bíblias no livro de João. Nós estamos a estudar este livro tão importante, que é o livro de João. O livro que apresenta Cristo como Filho de Deus. E nós estamos hoje no capítulo 10, o versículo 1 ao 18. Então, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, verso de 1 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não os compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra que agora está diante de nós, que será exposta. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor possa usar o teu servo, para que de uma forma simples, mas penetrante, a tua palavra possa falar ao coração de cada um que está aqui nesta noite, e também daqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, na última quarta-feira, nós vemos Jesus aqui discutindo com alguns fariseus, porque eles estavam questionando a Jesus a respeito de uma cura que ele tinha feito, de um cego, que diz a palavra do Senhor, era um cego de nascença. Ele curou aquele cego, mas ele curou no sábado. Então ele já tinha tido um problema com outra cura, lá no tanque de Betesda, que também fora no sábado. E Jesus estava aqui a discutir com esses fariseus a respeito do porquê ele fizera tal coisa. Agora Jesus não vai discutir, Jesus agora vai expor quem ele é. Porque ele termina dizendo que eles é que eram cegos, porque não enxergavam quem é que estava diante dele. Ele então agora, a partir do capítulo 10, ele vai falar sobre a sua obra, propriamente dita, quando ele diz que ele é o bom pastor e que ele vem buscar as suas ovelhas. E é interessante porque Jesus aqui ele fala de uma parábola, na realidade aqui são duas parábolas.
Uma rápida e uma mais alongada. Uma mais breve e outra mais alongada. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos também insertá-la, ou inseri-las, e elas se tornam uma. Porque, na realidade, tudo é uma. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Então, nós podemos olhar para Jesus e ver tudo sendo refletido dessa forma. Bom, eu penso que antes de nós entrarmos na exposição propriamente dita aqui da palavra, é importante que nós conheçamos aqui algumas características que tem aqui nesta parábola. Os irmãos lembram-se que parábolas são histórias que têm cunhos verdadeiros, não é lendas, não é fábulas, é cunhos verdadeiros, mas é uma forma que Jesus usava, e outros também usaram, para falar de uma verdade, mas de uma forma que as pessoas entendessem. Então, se Jesus vai falar a respeito de ovelhas, ele precisa usar elementos em que aquelas pessoas que vão ouvir a sua história, a sua parábola, entendam os elementos que ele está ali a dizer. E ele começa a dizer assim que ele é o bom pastor, né? Que em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Então nós precisamos entender um bocado aqui o que é esse aprisco. Né? O que seria esse aprisco? Né? Bom, eu não sei se os irmãos aqui já alguma vez andaram aqui pela Serra do Sicó, ou mesmo até por as aldeias, né? Geralmente isso se vê mais em aldeias. E aí nós vemos uns negócios assim, que é umas construções de pedras, né? Que aqui muito chama-se cômbaros, que é uma divisão entre um terreno e outro, né? Então se dividia com os desenhos das pedras. Mas também era usado essas mesmas pedras para fazer um cercado. Então, se construía um cercado, de uma certa altura, em que eram levados estas ovelhas para ficar ali naquele lugar. Ele era cercado e só tinha uma porta, uma entrada. Então, as ovelhas entravam por ali, havia ali, por exemplo, 1 metro e tal de altura das pedras, as ovelhas ficavam ali, dentro daquele recinto, que eles chamavam de aprisco. Então, Jesus vai usar esta formação para falar a respeito do verdadeiro pastor e do mau pastor, e dentro desta questão do aprisco. Então, ele começa a dizer que o que não entra pela porta no aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão. Por quê? Se há uma porta e você não entra pela porta, é porque você está com má intenção. Então, como eu disse, era um quadrado, ou uma forma quadrada, retangular, ou seja, tinha umas paredes. E quando o salteador queria roubar uma das ovelhas, ele então pulava por um desses paredes e carregava embora a ovelha. Por quê? Porque geralmente na porta desse aprisco ficava ali uma pessoa a aguardar, para que nenhuma delas saíssem dali. Poderia ser um dos pastores, ou poderia ser alguém contratado, que Jesus daqui a pouco vai chamar de mercenário. Mercenário, às vezes a gente ouve essa palavra, né? E às vezes falam muito, usam até essa palavra para se referir muitas vezes ao pastor, né? Como se fosse alguém muito mau, né? O mercenário é alguém que é pago para fazer alguma coisa. Por que é que Jesus chama ele de mercenário aqui? Porque assim, você é pago para ficar à porta, né? Aí alguém pergunta, mas você não pode abrir a porta? Não, eu fui pago para ficar à porta. Abrir a porta já não me pagaram para isso. Não sei se os irmãos estão a perceber, então, o que é essa questão do mercenário. Tudo isso eu estou a dizer para que nós possamos entender a parábola e entender o que é que Jesus está a dizer a respeito dele ser o bom pastor. Muito bem, então, visto isto, nós podemos agora observar algumas coisas importantíssimas aqui. Jesus vai em outra passagem, em outro lugar, dizer que ele veio para os seus. Ele veio para Israel. Ele veio para os seus. Não exclusivamente para Israel, mas veio para Israel, que ele chama das suas ovelhas. Mas ele diz também no versículo 16 que ele tem outras ovelhas em um outro lugar. Aí ele já está falando sobre os gentios.
Mas o que nós percebemos aqui é o cuidado que Jesus transmite aqui ao guardar as ovelhas. Então eu gostava que os irmãos acompanhassem comigo. Primeiro, ele diz assim, no versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele as chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Então, ele disse que as ovelhas estão aguardadas num lugar chamado aprisco, que aquele que não entra pela porta é ladrão, salteador, e vem somente para roubar. Aquele, porém, que vai pela porta é o pastor das ovelhas. Então, como é que funcionava isto? Chegava no final da tarde, os pastores traziam as suas ovelhas para o aprisco. Traziam as suas ovelhas para passar a noite. Durante o dia, elas estavam fora, a pastar, estavam, a caminhar. Durante a noite, elas eram levadas para o aprisco. E uma pessoa ficava ali a tomar conta. No outro dia da manhã, o pastor ia buscar as suas ovelhas, mas elas estavam juntas com outras ovelhas de outros pastores. Mas olha que interessante, então, o versículo 3 diz assim, Então, começando pelo 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor chegava no outro dia da manhã e falava: eu vim buscar minhas ovelhas. E aí a pessoa que tinha passado ali a cuidar das ovelhas à noite diz: pois não, pode chamar por elas. Se elas reconhecer você, então é porque você é o pastor delas. Então veja no versículo 3, primeira questão aqui. Ele diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Preste atenção, o pastor não entra no meio das ovelhas. Ele não vai lá buscar as suas ovelhas. Ele está à porta e chama as suas ovelhas. Eu já contei aqui a historiazinha lá do seu Joaquim, lá do Travanca, que eu ficava vendo ele cuidar das suas ovelhas, e ele só falava, elas já levantavam toda a cabeça. Reconheciam a voz dele. Se eu falasse, elas nem ligavam para mim. Mas a hora que ele falava, elas logo ouviam a sua voz. Então ele diz aqui: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Então o pastor a chama. Mais do que isto, ele diz que chama pelo nome. Chama pelo nome. No tempo de Jesus aqui, estes pastores não tinham grandes manadas de ovelhas, ou como seja o nome de ovelhas, que não sei se é manada, se é o que seja, rebanho, o que quer que seja. Mas eles não tinham grandes quantidades. Então o que acontecia? Eles literalmente chamavam pelo nome. Havia uma identificação. Mais do que isto, quero que ainda continue a observar. Para este, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e ele chama qual ovelhas? A dos outros? Não. As suas próprias ovelhas. Jesus está a dizer que o bom pastor, ao chamar as suas ovelhas, não é as outras. Ele então chama as suas ovelhas para os seguir, para que seja conduzida para fora. Eu acho esta passagem aqui, ela é muito bonita, que demonstra todo o cuidado de Jesus por aqueles que o Pai lhe deu, que já falamos aqui em outra passagem do livro de João. Há uma ligação entre o pastor e as suas ovelhas, não as outras ovelhas. Ele tem as suas próprias. Mais do que isto, ainda no versículo 4, no 5 e no 6, ele diz assim: depois de fazer todas as que lhe pertencem, as outras continuam lá. As que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. As ovelhas de Cristo conhecem o chamado de Cristo. Quando a palavra do Senhor é pregada, as pessoas ouvem a voz de Cristo.
através da palavra que está sendo pregada. E a palavra de Cristo toca no coração dos seus, para que eles possam vir até Cristo, para que eles reconheçam a voz de Cristo. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Esta é a ovelha que reconhece o seu pastor. E aqui nós estamos falando de Jesus. E no versículo 6, então, ele diz, Jesus propôs esta parábola, mas eles não compreenderam. Então, se não compreenderam, Jesus vai tentar uma outra forma, né? E agora ele, então, vai propor uma outra parábola. Ele vai dizer, Jesus, pois, lhes afirmou de novo. E aí ele começa do mesmo jeito, né? Em verdade vos digo. Do mesmo jeito que ele começou o versículo 1. Em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Bom, agora aqui, parece que Jesus mudou um pouco do assunto. Ele estava a dizer que ele era o pastor, e agora ele está a dizer que ele é a porta. Interessante porque alguns estudiosos aqui da cultura hebraica, né, eles dizem que este personagem que ficava a guardar a entrada dali do aprisco, deitava-se no chão para dormir, no vão que era a porta de entrada. E as ovelhas, elas não vinham, elas não pulavam por cima dele. Então, alguns dizem que Jesus está a dizer que ele é a porta, esta pessoa que guarda as ovelhas. Bom, eu penso um pouco diferente a respeito, embora isso seja uma parte histórica, né? Seja uma parte, porque assim, se fosse assim, Jesus estaria guardando todas as ovelhas, não só a dele, mas também a de outros. Então não teria muito sentido na questão de que Jesus vai falar daqui a pouco que o Pai as deu e ele conhece as suas ovelhas. O que eu percebo aqui é que Jesus vai falar sobre a forma de chegarmos a Cristo, ou chegarmos à salvação. Ele é a porta para a salvação. Ele é a porta estreita, ele é o caminho, ele é a vida. Ou seja, o que Jesus está a dizer aqui é que ele é a porta para a salvação. Ele é o caminho para a salvação. Veja o que ele diz aqui no versículo 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. É claro que Jesus não estava a falar aqui sobre os profetas que vieram antes dele, mas ele estava a falar sobre os fariseus e os falsos religiosos que estavam a viver no tempo de Jesus. Porque veja, ele fala, todos quanto vierem antes de mim são. Ele não fala foram, como se estivesse no passado. Ele fala são. Ele está a falar sobre os fariseus e os falsos sacerdotes, os falsos pastores que não conduziam as suas ovelhas com amor. E por que é que Jesus estava a falar isso? Porque ele acabara de discutir com os fariseus a respeito de um cego. O que era um cego? Nós falamos aqui nas quartas anteriores. O cego era uma pessoa que ficava à revelia, ele ficava à margem da sociedade, ele tinha que mendigar. E onde é que estavam os sacerdotes? Onde é que estavam os religiosos? Eles nem se importavam com aquelas pessoas ali. As viúvas, essas pessoas que eram relegadas, os sacerdotes não se importavam com elas. Jesus está dizendo, todos quanto vieram ante mim são ladrões. Ele está a dizer, vocês são ladrões, vocês é como aqueles que pulam pelo aprisco para roubar a própria ovelha. Interessante isso também, porque havia duas formas de se usar a figura da ovelha. Uma parte das ovelhas era usada para os sacrifícios, mas o povo judeu aqui não comiam as ovelhas. Eles não usavam para comer as ovelhas. E é interessante essa questão. Eles usavam para sustento deles. Das ovelhas eles tiravam o leite, tiravam a lã e tiravam
esse nome que sempre me incomoda um pouco, o cordeiro, para eles comerem, né? Isso sim, os filhotes eles comiam, mas as ovelhas não. Mas Jesus acusa eles aqui de tirar o leite, tirar a lã, tirar a pele e comer as ovelhas. Ou seja, o falso pastor, ele não está preocupado com a vida das ovelhas. Ele está preocupado em usar tudo da ovelha. Esfolar a ovelha. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus está a dizer que esse sistema religioso era um sistema falido. Falido. Os fariseus eram gananciosos. Haviam transformado o templo, a casa do Senhor, a casa de oração, em covil de salteadores. Foi isso que Jesus fala quando ele entra no templo e derruba tudo aquilo que estava ali, aqueles animais, solta os animais, vira as mesas dos cambistas. Ele fala: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. Ele está a dizer: vocês esfolam, vocês exploram os fiéis. É isso que Jesus está a dizer. Mas eu vim para reunir as ovelhas. Eu vim para reunir as ovelhas. Como ele disse, primeiro as ovelhas de Israel e depois as ovelhas de um outro aprisco. O pastor autêntico, segundo Jeremias, ele é um pastor que é levantado pelo próprio Deus. O pastor que é colocado para conduzir um rebanho, ele não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que saiba conduzir um rebanho. Por quê? Primeiro, ele tem que ter intimidade com as suas ovelhas. Ele precisa saber lidar com as suas ovelhas, porque senão elas não ouvem a sua voz e não o seguem. O que Jesus está a dizer aqui, quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, ele está dizendo que a salvação está em Cristo. E Cristo levanta pastores para conduzir as suas ovelhas. Pastores capacitados, chamados e levantados por Deus. E como é que um pastor agora, por exemplo, este pastor aqui, como é que ele pode falar para as ovelhas e elas seguirem, se elas não são minhas? Se eu usar a voz de Cristo. Não é isso que ele diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bom, as ovelhas não são minhas. Eu estou a cuidar de ovelhas que não são minhas. Então como é que elas vão seguir a mim se elas não são minhas? A hora que eu falar, elas não vão me seguir. Como é que eu faço para elas me seguirem? Se eu não falar por mim, mas se eu falar por Cristo. E como é que o pastor fala por Cristo? Se ele falar a sua palavra. Quando o pastor prega a palavra de Deus, as ovelhas ouvem a voz de Deus, não a voz do pastor que está aqui à frente. Esta passagem, para mim, é uma passagem importante, impactante na vida de um pastor. Porque a palavra do Senhor diz que o próprio Deus levantará pastores segundo o coração dele, não segundo o coração dos homens. E nós só podemos ver através da palavra. Se a palavra for pregada, nós podemos ouvir a voz de Deus. Se a palavra não é pregada, nós podemos questionar a figura pastoral. Mais do que isso, ele vai dizer ainda, no versículo 10, um versículo muito conhecido, penso eu, de muitos da igreja, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo.
O diabo é que mata, rouba e destrói. Mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, nós seguimos a Cristo. Caminhamos por Cristo. E estamos seguros em Cristo. Olha o que ele diz, voltando para trás. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Se eu estou salvo em Cristo, então o maligno não pode tocar, porque eu estou em Cristo. Eu estou seguro. Isto é a promessa do próprio Cristo. E isto nos dá o conforto. Ele diz então no versículo 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Como é que um bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Porque ele defende as suas ovelhas. Quando ele vê o perigo chegando, quando ele vê o lobo se aproximando, o leão, o urso, nós podemos ver isso lá na história de Davi, ele enfrenta o animal. Ele enfrenta o perigo. Ele não sai correndo e deixa que as ovelhas que se cuidem. Até porque, já contamos a história das ovelhas aqui, né? Elas são meio cegas, são inúteis, não sabem tomar decisões e ficam perdidas se não tiver a figura do pastor. Isso é mesmo a ovelha. A ovelha é assim, o animal. Então, o que nós estamos a perceber aqui é que nós podemos ficar seguros, porque Cristo, que é o bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Mas ainda, nós podemos dividir o restante aqui em 4 partes que nos mostram como o bom pastor se comporta. Primeiro, dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 11 ao 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário foi pago para cuidar das ovelhas. Apareceu um lobo lá, eu não quero nem saber, eu não fui contratado para matar lobo. Eu fui contratado só para olhar as ovelhas. Esse é o mercenário. O mercenário é aquele que vive de questões de outras pessoas. Vive em função de outras pessoas. O mercenário, ele não faz nada além daquilo que foi colocado para se fazer. Esse é o mercenário. O mercenário, ele não tem o amor pelas ovelhas, porque não são deles. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele é que levanta pastores segundo o seu coração, ou seja, embora as ovelhas não sejam minhas, eu fui capacitado para isso. Eu fui chamado para fazer isso. Então agora eu cuido delas como se fossem minhas. Não. Pior. Eu tenho que cuidar como se fossem de Deus, que é o que são. Porque se algo é meu, se eu perder ou não, é meu. Agora, quando você está na responsabilidade de cuidar algo que não é seu, a responsabilidade cresce. É o que Jesus me ensina aqui, e é o que Jesus ensina à igreja. Mais do que isso, o bom pastor conhece as suas ovelhas. O versículo 14 e 15 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo veio com o propósito de morrer pelas suas ovelhas. Não por todas, pelas suas. E ele veio porque o Pai o enviou. Mas ele também veio porque ele sabia que esse era o propósito do Pai. E Cristo quer fazer o quê? A vontade do Pai. Então ele diz aqui: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que é que ele está a dizer? Que o Pai enviou para que ele pudesse salvar as ovelhas,
que estavam sendo atacadas por uma religiosidade falsa. As ovelhas são do Pai, e Ele e o Pai são um. Ele e o Pai pensam a mesma coisa, fazem a mesma coisa. Ele o conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Terceira característica do bom pastor, ele busca e traz outras ovelhas para o rebanho. Jesus veio para os seus, Israel. Mas a palavra diz também que os seus não o receberam, mas ele veio para os seus. Mas no versículo 16, ele diz: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus ressuscitou, no dia de Pentecostes, qual foram as primeiras pessoas que ouviram a palavra do Senhor no sentido de salvação? Foi o povo judeu. Foi o povo judeu. No dia de Pentecostes, quem estava reunido ali era o povo judeu, da Capadócia, não sei de onde, né? Cita várias localidades de onde havia vindo o povo para cultuar a Deus. Mas depois, ele diz que as pessoas, os seus discípulos, tinham que ir por todo o mundo, além da Samaria. Paulo foi o grande exemplo disso, o grande missionário. Missionário é aquele que vai espontaneamente para pregar um evangelho a uma criatura, a uma pessoa. Todos nós somos missionários a partir dessa concepção, ou seja, todos nós somos enviados, todos nós fomos convocados e comissionados por Deus. Cristo diz: ide por todo mundo. Ele está falando para os seus discípulos, ele não está falando para uma determinada pessoa, ele está falando para a igreja. A quarta e a última questão de um bom pastor: o bom pastor, ele entrega a sua vida, mas ele também retoma a sua vida. Ele diz assim no versículo 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Cristo foi na cruz, não porque os romanos o crucificaram, não porque os judeus o entregaram, mas porque esse foi o propósito de Deus. Ele se entregou, porque foi para isso que ele veio. Então ele diz: ninguém a tira de mim, ninguém tirou a vida de Cristo, ele a entregou espontaneamente, diz ele aqui no versículo 18. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus morreu, mas não ficou morto, porque o propósito não era a morte, mas a vida. Na ressurreição, Cristo vence a morte. E agora em Cristo, nós podemos vencer a morte, porque somos livres do pecado, que é o preço, o salário. Não é isso? A morte é o salário do pecado, é o custo. Mas agora em Cristo, que ressuscitou, nós também ressuscitamos com Cristo. E isto é maravilhoso, meus irmãos. O que Jesus está a dizer aqui é uma prévia, daqui a pouco, ainda no capítulo 12, penso eu, deixa eu só ver aqui, exatamente 12, pronto, do 12 para frente, Jesus vai falar sobre os seus últimos momentos. Jesus vai falar depois sobre a vinda do Espírito Santo. Ou seja, Jesus vai dizer que tudo que ele veio para fazer vai ser consumado. Porque para isto ele veio. Paulo vai dizer que ele deixou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e se tornou em carne, veio em homem, para morrer pelos nossos pecados. O que Jesus aqui, de uma forma linda e maravilhosa, está a dizer é assim: eu sou o bom pastor, eu vim buscar minhas ovelhas, que estavam no aprisco, eu vou chamá-las, elas vão me seguir, e eu vou fazer mais do que isso, eu vou dar a minha vida para poder resgatá-las. É isso que eu vou fazer, é isso que Jesus está a dizer aqui. Meus irmãos, é necessário termos no nosso coração e na nossa mente o alto preço
de Cristo pela nossa vida. Jesus entregou a sua vida deliberadamente. Isso quer dizer o quê? Ele não entregou a sua vida porque nós tínhamos algum merecimento. Ele não olhou para nós e falou assim: olha, aquela pessoa é tão boa, eu vou morrer por ela. Não. Não. Ele entregou a sua vida porque essa foi a vontade do Pai. Essa é a forma de podermos nos tornar justificados diante de Deus. O juiz, ele já está com a sentença proclamada. A sentença já foi dada. Nós todos estamos condenados ao fogo eterno. Todos nós. Essa é a sentença do juiz. O juiz já deu a sentença, mas aí alguém chega diante do juiz e diz: eu vou tomar o lugar daqueles. E o juiz aceita. Então, para aqueles que creem, João 3 diz, não é? Para aqueles que creem, terão a vida eterna. Ou seja, o juiz decretou a sentença, e agora ele disse: todo aquele que buscar a Cristo, todo aquele que buscar a porta, todo aquele que entrar por Cristo será salvo. Todo aquele que entrar por Cristo será salvo. E o que é fazer isto? É literalmente reconhecer Jesus como o nosso suficiente Salvador. É reconhecer que nós não temos outra forma de sermos salvos a não ser em Cristo. E é assim que nós devemos viver. Que Deus possa nos abençoar e colocar isso no nosso coração. Esse desejo de podermos ouvir a voz do nosso pastor. Não este pastor chamado Jesus Cristo. Ouvir a voz e segui-lo. Porque a palavra diz que as ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. E seguir é seguir a orientação. Acabei de falar que a ovelha, ela não enxerga direito, ela é meia tola, ela não tem orientação. É assim que nós somos, meus irmãos. O pecado fez isso conosco, nós estamos confusos. Seguir a Cristo é obedecer à vontade de Cristo, é obedecer à palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que acham que seguir a Cristo é simplesmente tomar uma decisão: a partir de agora eu vou seguir a Cristo, mas ele continua a vida dele normal. Não, não é assim. Seguir a Cristo é uma mudança radical, que a palavra de Deus chama de regeneração. É você morto, nascer de novo, para uma vida agora com Cristo. Próximo domingo agora nós vamos ter 3 pessoas que literalmente disseram: nós queremos seguir a Cristo. Nós queremos ter essa nova vida com Cristo. Nós queremos caminhar com Cristo. Como é que elas fazem isso? Através da profissão de fé. Quando elas declaram isto: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Através do batismo. Através do batismo. Elas já são salvas, mas elas agora querem professar isto para que todos possam ouvir através do gesto que vão tomar. Que Deus também possa tocar em outros corações, para que em breve tenhamos outros batismos. Para a glória do Senhor. É aquele que ouve a voz de Jesus e o segue. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós vamos orar, despedindo aqueles que nos acompanham. Vamos ter mais um momento de oração aqui na igreja. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, desta noite. Te agradecemos, Senhor, a Deus, por tão bom pastor que o Senhor nos concedeu para nos orientar, nos guiar, nos dirigir, nos ensinar, nos instruir. Ó Pai, tão cego eu andei, mas Jesus me concedeu a graça da visão, a visão de poder enxergar espiritualmente quem eu sou, mudar, transformar numa nova vida, Senhor. A Tua palavra diz hoje para o nosso coração que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus,
Que por sua graça o Senhor possa falar a outros corações. Que o Senhor possa chamar outros rebanhos para este aprisco, Senhor, para esta igreja. Que mais e mais pessoas possam se achegar a Ti, Senhor, a Jesus, o nosso bom pastor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que este Teu servo possa ser apenas um simples funcionário, um servo Teu, para conduzir o Teu rebanho, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos erros, as nossas falhas, e que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.